A paz de Deus, meus queridos amigos. Tenham um bom dia com a paz do Senhor na sua casa, na sua vida e a saúde. Vamos ler aqui no capítulo 9 de Marcos. O assunto é a transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Glória ao nome santo do Senhor. Então, nessa palavra, apareceu ali na transfiguração Elias, representando os profetas, e Moisés, representando a lei. Então, estava a lei e os profetas ali diante do Senhor. E apareceu uma nuvem sobre eles e uma voz que disse, uma voz de Deus: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Olha que afirmação. Então, meus amigos, estejais firmes no Senhor Jesus Cristo, em quem não há sombra de variação. A palavra de Deus é imutável e não há sombra de variação. Se afirme na palavra e busque a palavra, o saber, o conhecer de Deus, porquanto em Jesus se cumpriu a lei. A lei se cumpriu em Jesus Cristo. As profecias se cumpriram da vinda do Senhor. Se cumprem em Jesus. Não que elas se cumpriram em Jesus, elas se cumprem em Jesus. Da sua morte, da ressurreição, da vinda do Salvador. E ainda há profecias. Por que se cumprem? Porque não terminaram ainda. Da volta do Senhor, a segunda vinda do Senhor, para buscar a sua igreja. A vinda do Senhor para entregar a igreja ao Pai. Os escolhidos de Deus, aqueles que aceitaram a sua palavra para a salvação, para a vida eterna. A salvação é um convite de Deus para toda a criatura, para todos os homens. Mas nem todos acreditam, nem todos aceitam. Uma pequena parte diz sim e aceita a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma rede lançada em alto mar. Pega toda a qualidade de peixe. E o Senhor escolhe os bons, aqueles que têm fé, aqueles que têm qualidade, e os separa à parte. A palavra de Deus é a vida para aqueles que creem. Jesus Cristo, o Salvador de todo aquele que crê. Portanto, busque de toda a sua força conhecer o Senhor Jesus, a palavra de Deus, e fazer um concerto com Deus. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. É a guia do fiel. O fiel se guia pela palavra de Deus. Ele quer andar segundo a vontade de Deus. E a palavra é a perfeita guia da nossa fé, da nossa esperança,
Não demore, busque a Cristo sem tardar. Ele quer vos perdoar e colocar vocês em verdes pastos, no aprisco do Senhor. Diz na palavra que o Senhor tem outras ovelhas em outros apriscos, e também me convém agregar estas, para que haja só um rebanho e só um pastor. Olha que palavra profunda. O Senhor tem muitas ovelhas em outros apriscos, e ele disse, me convém agregar estas também, para que haja um só rebanho e um só pastor. Está aqui na palavra de Deus. Portanto, meus amigos, caros irmãos, se aprofundem cada dia. Não deixe para depois. Busque hoje. Busque o conhecimento. O conhecimento das coisas de Deus, você busca com humildade em oração, dizendo, Senhor, esclarece-me. Eu não compreendo, Senhor, qual é a sua vontade, a sua palavra. Eu leio e tenho dificuldade de entender. E o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. Você começará a compreender aquilo que é de Deus. Busque, sem demora. Faça um concerto com Deus e seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos seus pecados, para uma vida eterna, porquanto aqueles que servem a Deus não morrem, eles passarão da morte para a vida. Eles viverão sempre com o Senhor, porque no último dia, quando o Senhor aparecer em glória, vai haver uma separação na direita e na esquerda. As suas ovelhas ele colocará à sua direita, e aqueles que não fizeram caso da importância da palavra de Deus ficarão à sua esquerda. Os que cometeram impiedade, os que não deram ouvidos, os que não entraram na arca como no dia do dilúvio, com Noé, esses ficarão à esquerda. E muitos dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, nós anunciamos e falamos. O Senhor vai dizer também para este, nunca vos conheci. Aqueles que querem ganhar coisas materiais através de anunciar o Senhor, através do Evangelho, querem fazer fortunas comendo a gordura das ovelhas e se vestindo da lã. Os falsos profetas, esses também ouvirão uma palavra dura do Senhor. Meus amigos, mas na humildade e simplicidade, peça perdão a Deus, se reconcilie com Deus e busque seguir os passos do Senhor. Nós não precisamos cobrar de você dinheiro para anunciar a palavra, porque está escrito, de graça recebestes, de graça dai. Melhor coisa é dar do que receber. Portanto, você também poderá ser um evangelista, um anunciador e pregador da palavra de Deus. Não importa como você está e quão pesados são os teus erros, quão tenebrosos sejam, aquele que se arrepende será como a neve, branquinho como a neve. O Senhor perdoa e os pecados, pelas águas do batismo, vão escorrer até a profundeza dos mares e nunca mais serão lembrados. Está escrito na palavra de Deus. Portanto, busque com sabedoria e humildade servir a Deus. Você e a sua casa, tem que pensar e meditar nessas coisas, que tudo está se cumprindo, as coisas estão acontecendo e vai chegar o dia da redenção, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para a separação, para levar para si aqueles que lhe são queridos. Fiquemos por aqui. Deus abençoe sua casa na paz, na graça. Deus cure a sua enfermidade e Deus te dê paz. Amém. Glória a Deus eterno. Aleluia.